Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite, na certeza que hoje já é a nossa melhor noite, na certeza, na convicção do Evangelho da Graça, na fé de Deus que habita no nosso espírito, estamos certos que hoje já é a nossa melhor noite. Graça e paz a todos os meus irmãos, a todos os meus amigos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Recebo que tudo está bem na sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, ele tem um verso muito importante, muito conhecido nosso, também muito bonito. Ele diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E nós aqui amamos a Deus, não é isso? E é importante você entender que esse amor que está aí no teu espírito, foi Ele mesmo que imputou no teu espírito. Não é que você um dia passou assim, a partir de hoje eu vou amar a Deus. Não, não é isso. Ele, que é espírito, imputou no nosso espírito esse amor. E hoje nós podemos falar com tranquilidade que nós amamos a Deus, porque conhecemos o Evangelho da Graça de Deus. Seja todos bem-vindos, fique à vontade aí para participar. Muito obrigado pela sua audiência, não é isso? Temos aqui recebido correios de muitos abençoados que têm nos falado a respeito da Palavra da Graça. Gostaria de agradecer a você que tem aí nos incentivado, porque, olha só, abençoados, nós temos também uma carne, não é isso? Que o Evangelho diz que essa carne, ela é inimizade contra as coisas de Deus. Às vezes é necessário estarmos aqui incentivando uns aos outros. Eu penso que é por isso que o apóstolo Paulo ele diz que é necessário que se congregue. Por quê? Para que eu possa incentivar a você e você possa me incentivar. Porque, segundo a carne, nós não temos condições sozinho, não, pessoal. Temos que ter aí o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Então, abençoados, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelos seus correios. Recebo que tudo está bem e gostaria de incentivar você, convidar a você a compartilhar a mensagem. Qual a razão, qual o motivo pela qual nós devemos compartilhar uma mensagem, como nós fazemos sempre? É porque eu gosto muito de quem está pregando, porque eu gosto muito de quem está ministrando. Não, abençoados, a razão é para que esta palavra, se você entende que esta palavra que você está ouvindo, não só minha, mas de um outro abençoado, é a palavra do nosso Pai e fez bem na sua mente, então você compartilhe para que essa palavra alcance a outros e também salve a outros aqui na mente e leve alegria. Por exemplo, agora há pouco eu estava aqui ouvindo o nosso irmão Orlando Alves, que está lá nos Estados Unidos, não é isso? Uma palavra excelente, maravilhosa, que me fez bem e me alegrou. Fico feliz quando ouço aqui a palavra do nosso Pai. Então, para que outros também entendam, cheguem ao conhecimento, para que os olhos sejam iluminados e para que haja alegria, porque essa palavra ela nos dá alegria, então é necessário, é importante que você compartilhe aí as mensagens. E também, da mesma maneira, seria importante que você se inscreva aí no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Esse que é o nosso trabalho aqui, a palavra correr, alcançar os filhos, alcançar os santos e a palavra de Deus, a palavra do nosso Pai, o Pai do nosso Espírito, seja glorificada. Porque nós temos ouvido aí muitas coisas, muitas palavras que não são do nosso Pai, não é isso? Não são do nosso Pai. E o que você tem que fazer? Comparar com o Evangelho da Graça de Deus e se inscrever no nosso canal para que a palavra corra e seja glorificada. Então, abençoados, nós temos aqui um tema dessa noite que o nosso Pai mesmo colocou no nosso espírito. E eu gostaria de te falar, como nós falamos sempre, que Deus, Ele não me revelou nada. Não veio aqui nenhuma revelação. O que nós falamos aqui é a palavra que nós aprendemos com o Evangelho da Graça, que já foi revelado ao apóstolo Paulo, e Deus mesmo iluminou os olhos do nosso entendimento e nós entendemos e falamos para outro abençoado. Nós não temos aqui nada de especial
por estar aqui. Eu recebo que amanhã seja você aí também falando, não somente atrás de uma câmera, mas falando para o seu vizinho, falando para o seu amigo lá do trabalho, falando para as pessoas da sua faculdade, o Evangelho da graça de Deus. Porque, como Paulo disse a Tito, nós sempre falamos aqui, há muitos faladores vãos, muitos mentirosos, muitos enganadores, que é necessário tapar a boca deles. E de que maneira que vamos fazer isso? Falando a verdade. Porque a única coisa que pode desmanchar a mentira é quando você ouve a verdade. E a verdade é o Evangelho da graça de Deus, não é a lei de Moisés. A lei de Moisés já teve lá o tempo dela. Agora é a graça de Deus. Então, abençoados, vamos dar aqui nisso, nosso tempo aqui, do nosso assunto dessa noite, que se chama o véu da religião, ou o engano da religião, ou também pode ser o erro da religião. Vamos ler aqui, Hebreus capítulo 9, vamos ler aqui 2 versos. Gostaria de ler com a amada de Cristo, a amada do Senhor. Pegue a sua Bíblia, pegue papel, caneta, siga aí anotando, porque o que você vai ouvir são coisas diferentes de tudo que você ouviu durante toda a sua vida quando estava lá no sistema religioso. Se ainda está, você vai perceber que é tudo diferente. Nós estamos na contramão da religião. Então, vamos ler aí. Hebreus capítulo 9, versículo 16 e versículo 17, que diz assim, ó, porque onde há testamento, do que nós vamos falar? Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque onde há testamento, necessário é preciso, não é isso? É necessário que aconteça a morte do testador. E quem era o testador? No caso de Mateus, Marcos, Lucas e João. O artista principal aqui do espetáculo. Quem era o número 1, que era o principal? Jesus de Nazaré. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no versículo 16, que é necessário que Jesus de Nazaré morra lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, para ser chamado de testamento. E no versículo 17, por quê? Porque um testamento, veja bem, um testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, um testamento tem força, tem validade quando houver a morte do testador. Ou terá ele, o testamento, algum valor enquanto Jesus de Nazaré estiver vivo, enquanto o testador estiver vivo. Porque o testador aqui de Mateus, Marcos, Lucas e João se chamava Jesus de Nazaré. Então, abençoados, Igreja de Cristo, veja bem, eu, por muitos anos da minha vida, mais de 30 anos, aproximadamente 35 anos, eu pensava que o Novo Testamento, quando se falava aqui de Bíblia, eu pensava que o Novo Testamento começava em Mateus e ia até o Apocalipse. Quando eu era convidado para falar, quando eu pedia para alguém ir até o Novo Testamento, eu falava de Mateus, Marcos, Lucas e João. E anunciava assim, vamos ler agora o Evangelho, o Novo Testamento, que se encontra em Mateus, se encontra em Lucas. E não é, abençoados, não é. Olha só, por pensar assim, eu fazia tudo o que estava escrito aqui nesses livros, pensando ser um Novo Testamento. Todo sistema religioso, todo sistema religioso chamado evangélico, em qualquer lugar que você for, em qualquer igreja que você entrar, que for chamado de igreja evangélica, pensa desse jeito. Qualquer lugar chamado igreja evangélica vai ensinar para você. Ensina, se você for lá agora, eles vão estar ensinando que Mateus, Marcos, Lucas e João se trata de um Novo Testamento. Trata de um Novo Testamento. Diz o Evangelho, veja bem, diz o Evangelho que só passou a ser Novo Testamento depois que Jesus morreu. Que coisa interessante, Mateus, Marcos, Lucas e João só passou a ser chamado de Novo Testamento depois que Jesus morreu. Porque não é isso que diz aqui, ó. Vamos ler aqui mais uma vez, ó, versículo 16. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. É necessário.
E no versículo 17, porque um testamento só tem força, só tem valor onde houver a morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então está dizendo que enquanto Jesus de Nazaré não chegou até a cruz, Mateus, Marcos, Lucas e João não poderiam, de maneira alguma, ser chamado de Novo Testamento. Por quê? Porque o testador ainda estava vivo, porque Jesus de Nazaré ainda estava vivo. Então, abençoados, de Mateus até João, o testador, Jesus, está vivo. Então fica claro que não pode ser chamado de Novo Testamento. Agora, a religião, toda a religião, principalmente os nossos irmãos chamados evangélicos, eles vivem nesse engano. Eles vivem assim, eles pregam, eles ensinam. Eu fui por algum tempo professor de escola dominical e também ensinava da mesma maneira. As revistinhas de escola dominical, todas elas vinham lá, né, ensinando que os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, se tratam de Novo Testamento. A religião toda vive dessa maneira. E lá acontece assim, ó, tudo é evangelho. A religião, ela vive desse engano. Passou de Mateus para frente, tudo é evangelho. E lá tudo é Jesus. Uma confusão tremenda. Veja bem, abençoados. O ponto principal do engano da religião, o véu da religião, o erro que acontece na religião, é que tem que se entender o que Jesus fez antes da cruz. Porque senão, você vai entender, você pode até pensar que tudo é evangelho, que tudo é Jesus, de Gênesis até Apocalipse. Eu já ouvi, tive a oportunidade de ouvir um senhor, um abençoado, que tem o título, ele tem o título, né, de pastor, e ele falava que a graça de Deus está de Gênesis até Apocalipse. E começou a falar das razões lá. E não é isso que diz o Evangelho da Graça. Não é isso, não foi essa a revelação que Paulo recebeu no paraíso. Paulo disse que um testamento só tem valor, só pode ser chamado de Novo Testamento depois que o testador morre. Olha, Romanos, volte aqui a Romanos no capítulo 15. Olha só, vamos ver aqui alguma coisa bem interessante, porque tem que se saber qual foi a finalidade de Jesus de Nazaré. Saber o que ele fez antes da cruz, porque, olha, ele fez coisas tremendas. Ele transformou água em vinho, ele andou sobre as águas, ressuscitou mortos, curou enfermos de todo tipo, de todo jeito, fez coisas maravilhosas. Então é necessário você entender por quê, para quê, qual a finalidade dessas coisas. Romanos capítulo 15, no versículo 8, ele diz assim, ó: digo, pois, o apóstolo Paulo falando à igreja de Roma, digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro, ele está falando de Jesus de Nazaré, foi ministro da circuncisão. Circuncisão foi o pacto da lei de Moisés, que foi de Moisés, lá do Monte Sinai, até a cruz. O pacto da circuncisão. E diz que Jesus de Nazaré foi ministro. Sabe o que é o ministro? A pessoa mais importante daquela pasta, daquela situação, foi Jesus de Nazaré. Por quê? Por causa da verdade de Deus. Por causa da palavra de Deus. Para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então havia uma promessa e havia necessidade de Jesus de Nazaré ser o ministro da circuncisão. Houve uma necessidade dada por Deus, é claro, tudo debaixo do controle de Deus, da lei de Moisés, de Jesus de Nazaré ser o ministro da circuncisão. Só que essa circuncisão, abençoados, é uma doutrina segundo a carne. A circuncisão é uma doutrina segundo a carne, antes da cruz. É bom que você entenda isso. É bom que a igreja de Cristo entenda que antes da cruz o pacto era segundo a carne. Agora, o pacto segundo o Espírito, que é a graça de Deus, é da cruz para frente. Jesus, abençoado. Olha, deixa eu te falar aqui uma coisa que me fez sofrer muito quando eu estava lá na religião. É que Jesus, ele não veio para ser imitado. Ele não veio para ser um exemplo, um modelo. Não, nós vamos fazer porque Jesus de Nazaré fez, então
nós vamos fazer. Eu sofri muito com isso, porque eu tinha coisas que eu não gostava de fazer e as pessoas me cobravam. Uma certa vez, uma professora, ela me chamou a atenção na frente de muitas pessoas, porque ia haver uma campanha lá para ir lá para o monte e eu não queria ir. E ela me chamou a atenção, me repreendeu falando, mas se Jesus subiu nos montes, se Jesus se sacrificou, você não pode fazer também? Fui chamado a atenção por causa disso, porque os abençoados pensam que Jesus de Nazaré veio para ser imitado, para ser um modelo. Não, não. Ele veio, abençoados, cumprir a lei. A função de Jesus de Nazaré não foi ser um exemplo, não foi ser um modelo para ninguém. Muito pelo contrário, ele veio fazer aquilo que ninguém seria capaz de fazer. E o que foi? Cumprir a lei de Moisés. Gálatas capítulo 4, no versículo 4, olha o que diz o apóstolo Paulo. Diz assim, ó, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus, o próprio Deus, que é o Espírito, enviou o seu Filho, chamado Jesus de Nazaré, segundo a carne, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele não veio ser modelo para ninguém, abençoados. É isso que a religião precisa entender para sair desse engano. Sai desse engano, abençoado. Você não tem que fazer porque ele fez. Porque senão, abençoado, o teu final da sua vida vai ter que ser pendurado lá numa cruz. Porque foi o que ele fez, é de maior excelência. Ele fez muitas coisas maravilhosas, que muitos estão imitando. Mas o final dele foi morrer na cruz. Se você quer imitá-lo, vai ter que morrer numa cruz também. E isso não é necessário, isso não é possível para ninguém. A religião coloca os olhos em Jesus de Nazaré. Aí, seguem a lei de Moisés. Por que se batizam nas águas? Porque estão imitando a Jesus de Nazaré. Por que fazem a chamada Santa Ceia, que é a Páscoa? Porque estão olhando para Jesus de Nazaré. Por que impõem as mãos sobre os outros membros? Porque estão olhando a Jesus de Nazaré. Uma lei que foi dada, abençoado, somente para os judeus. A lei de Moisés não foi dada para nós que somos gentios. A lei de Moisés, ela foi acrescentada por Deus para os judeus. O gentio, sabe você que é gentio? Gentio é aquele que não é judeu, todo aquele homem, segundo a Bíblia, que não é judeu, que não faz parte lá de Israel, ele é um gentio. A lei de Moisés não foi dada para nós. Foi dada unicamente, exclusivamente para o povo judeu. Veja aqui em Romanos capítulo 2, no versículo 14, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo à igreja de Roma. Por quê? Veja bem, porque quanto os gentios que não têm lei, gentio não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Então, o importante aqui é você entender aqui, ó, os gentios não têm lei. E veja bem, abençoados, o erro do sistema religioso é seguir a Cristo segundo a carne. O sistema religioso, ele se perde nisso aí. Ele quer seguir a Cristo. Não, nós servimos a Deus, aqui nós somos servos de Deus, mas eles querem fazer isso segundo a carne. Aí está o erro, aí está o engano. Por quê? O Senhor, o Deus, o próprio Deus, ele é espírito. Deus não está mais em carne. Deus não é mais Jesus de Nazaré. Já deixou essa manifestação. Não é para seguir segundo a carne. Por quê? Para seguir a Deus segundo a carne, você vai ter que se meter debaixo de uma lei de Moisés que nem para nós foi dada. Para nenhum de nós, os gentios, foi dada a lei de Moisés. E Deus não é mais carne. Deus agora é espírito. 2 Coríntios 3,17. Vamos ler aqui para ficar aqui gravado. 2 Coríntios 3,17. Ele diz assim, ó, ora, o Senhor, falando aqui de Deus, é o quê? Espírito. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deus não é mais carne. Deus agora, ele está no Espírito, na forma antes da manifestação. Diz lá o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que grande é o mistério da piedade. Deus mesmo que se manifestou em carne. Só que essa manifestação acabou quando ele morreu e ressuscitou. Ele agora está em espírito. Deus é o espírito. E não adianta você querer se aproximar dele, servir a Deus, através da carne. Porque
não vai encontrar, não vai dar liga, não vai acontecer nada, abençoado. Veja aqui em Romanos capítulo 7, um verso aqui que é um clássico aqui para nós. Romanos capítulo 7, o verso é o verso 3. Vamos ler só 2 versos, poderíamos aqui ler mais, mas só esses 2 aqui será o suficiente. Diz assim, ó, de sorte, de maneira, aqui o apóstolo Paulo aqui fazendo aqui a comparação de um casamento aqui de um homem e uma mulher, e depois ele comparando a igreja com Cristo. Ele diz assim, ó, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Bem simples de se entender, não é isso? Se o marido está vivo, a mulher não pode ter outro marido, senão ela é adúltera. Mas quando aquele primeiro morre, ela está livre da lei do marido e pode casar com quem ela quiser. E no versículo 4, ele diz assim, assim, meus irmãos, de maneira, meus irmãos, também vós, também nós, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. E como que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. É importante você entender isso aqui, abençoados, porque são algumas coisas que estão escondidas aqui e é necessário você prestar atenção no que está lendo para você entender. Porque uma certa vez eu mostrei isso aqui para um abençoado, um diácono aí de uma grande instituição aí, ele olhou, leu, não, o que quer dizer isso? E veja bem aqui, está escrito, ó, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Aí você para e pensa, como é que se chama o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para quê? Qual é a razão, qual é o motivo que nós estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo? Para que sejais de outro, não do mesmo, não de Jesus de Nazaré, de outro. E que outro é esse? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. A igreja de Cristo, ela está casada, ela pertence ao ressuscitado, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim que demos frutos para Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala de 2 manifestações. Preste bem atenção, por favor. Você que está nos assistindo aí pela primeira vez, você que não conhece bem aí ainda a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus, preste bem atenção. Paulo fala aqui de 2 manifestações de Deus, não são 2 deuses, são 2 manifestações. A carne, Jesus de Nazaré, e o Espírito, que é o ressuscitado. Nós pertencemos ao ressuscitado. Por quê? Porque nós estamos depois da cruz e para nós nunca houve lei. Nós pertencemos única e exclusivamente àquele que ressuscitou. O trabalho de Paulo, abençoados, era ensinar a igreja a se afastar, a deixar Jesus de Nazaré, esquecer as doutrinas de Jesus de Nazaré. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo. E hoje, esse é o nosso trabalho. Explicar, depois que nós entendemos, não é isso? Explicar para a igreja, explicar para os abençoados, que é para deixar a doutrina do batismo, é para deixar a doutrina de imposição de mãos, a doutrina do jejum, todas essas coisas que foram feitas por Jesus de Nazaré, nós estamos aqui te falando, te dizendo que é para você deixar. Hebreus capítulo 6, se você ainda não conhece, é necessário que você leia, não é isso? Porque isso são coisas assim fortes. Alguns irmãos nos perguntam, mas você sempre lê esses mesmos versos? Olha, abençoados, porque é impossível falar para alguém que tem que deixar as doutrinas de Jesus de Nazaré e não ler esse verso aqui. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele é bem explícito aqui. Ele explica aqui com a clareza muito grande que nós temos que deixar as doutrinas de Jesus de Nazaré. Veja bem o que ele diz aqui, ó. Pelo que? Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. É para deixar, deixando já. Prossigamos até a perfeição. Porque se você ficar nas doutrinas de Jesus de Nazaré, você não vai se ver perfeito. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos e da imposição das mãos. E aí ele vai com a relação bem extensa de 613 mandamentos. Mas o importante é você entender que é para deixar. A religião hoje, toda religião segue imitando a Jesus de Nazaré. Toda ela tem batismo,
toda ela tem a chamada Santa Ceia, tem jejum, toda ela continua seguindo. E vamos aqui avançar mais um pouquinho para você entender que tem que deixar essa doutrina de Jesus de Nazaré, senão você vai estar com um véu aí na sua mente. 2 Coríntios, também é outro verso que nós não podemos deixar de ler, capítulo 5, no versículo 14 e até o versículo 16. Diz assim, ó, por quê? Veja bem, por que temos que deixar as doutrinas de Jesus de Nazaré? Porque o amor de Cristo nos constrange, nos convenceu, julgando nós assim, ó, olha que nós julgamos, no entendimento, no conhecimento, que se um morreu por todos, quem foi que morreu por todos? Os escolhidos, naturalmente, Jesus de Nazaré. Logo, todos morreram, uma cabeça representante. Você não esteve ali na cruz, né? Com certeza não é isso? Mas Cristo nos representou ali. E o versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E agora o versículo 16, olha o que diz o versículo 16. Assim que, veja bem, assim que daqui por diante, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, a ninguém conhecemos segundo a carne. Não conhece mais segundo a carne. E ainda, olha só, olha aqui que está a chave. Aqui que está o segredo aqui do negócio. Ó. Assim que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, é bem verdade que nós não conhecemos Jesus de Nazaré, mas o conhecemos praticando as suas doutrinas, que é tão grave quanto, não é isso? E ele diz aqui, contudo agora, depois que você entendeu que na cruz foi o fim da lei, olha o que diz, já o não conhecemos deste modo. Que modo? Segundo as suas doutrinas, abençoado. Depois que você entende que Cristo morreu e ressuscitou, nós pertencemos ao ressuscitado. Deixamos de lado as coisas de Jesus de Nazaré. É para deixar, não é para fazer. Pertencemos ao ressuscitado. E veja bem, imitando a Jesus de Nazaré, você está com o marido errado. Ó, se você está fazendo as coisas que Jesus de Nazaré fazia, você está no pacto errado. Porque o pacto é o da graça, é o pacto do ressuscitado, não é o pacto de Jesus de Nazaré. Esse acabou na cruz. Você está no evangelho errado. Olha quanta coisa errada se faz estando na imitação, procurando imitar Jesus de Nazaré. Está no marido errado, no pacto errado, no evangelho errado, no apóstolo errado. Olha que situação. Por isso que é necessário você entender que nós pertencemos ao ressuscitado. Por esta razão. Jesus, olha, veja bem, Jesus de Nazaré, ele foi judeu. Não é mais. Essa é a boa notícia. Ele não é mais judeu. Tire os olhos, olha, tire os olhos aqui, ó. Aqui a sua mente. Tire os olhos, veja bem, preste bem atenção nisso aqui, ó. Tire os olhos de Jesus de Nazaré. Esqueça Jesus de Nazaré. Por favor, esqueça o que ele fez. A religião, ela se apega no que Jesus fez. Ela está ligada, ela procura praticar as coisas que Jesus falou. Quer ver? Só vamos aqui um exemplo. Nosso tempo já está correndo. Vem aqui, ó. Mateus, vamos a Mateus. Mateus, aonde fala de Jesus de Nazaré. Versículo 26, no capítulo 26, o versículo é o 26 também. 26. Diz assim, ó. Leia aí comigo. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, olha só. Aqui, aquela famosa chamada pela religião Santa Ceia. Por que as igrejas chamadas evangélicas, elas praticam a chamada Santa Ceia? Porque diz assim, ó, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e partindo o deu aos seus discípulos. Deu para quem? Aos discípulos abençoados. Não foi para a igreja. Jesus nunca mandou a igreja fazer isso aqui. Ele deu a ordem aos discípulos antes da cruz. Preste bem atenção nisso. E disse, tomai, comei, isto é meu corpo. Versículo 27 diz assim, e tomando o cálice, agora partiu para o cálice, e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. E o versículo 28, porque isto que? O cálice e o pão é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, não por todos,
por muitos para remissão dos pecados. O que você precisa entender aqui, abençoados, que isso aqui foi uma simbologia. Quando Cristo pegou o pão, veja bem, ele não mandou ninguém fazer isso. A igreja não, ele estava ensinando, estava explicando para os discípulos. Quando ele partiu o pão, ele estava dizendo que o seu corpo ali na cruz seria partido por muitos. Uma simbologia. Ele não mandou ninguém comer pão. Quando ele disse isso aqui, ó, versículo 28, porque isto é o meu sangue, e mostrou o vinho, era uma simbologia. Porque o vinho não é sangue de ninguém. Então, abençoado, o novo pacto, veja bem, o novo pacto, ele veio pelo derramar de sangue. Isso aqui nada mais foi do que uma simbologia que Cristo fez ali com os seus discípulos. O derramar de sangue, a morte de Cristo. Porque, veja bem, porque Paulo ensinou isso lá aos Coríntios, nessa Santa Ceia. Ensinou nada, abençoado. Paulo não ensinou nada de Santa Ceia para igreja nenhuma. Lá quando ele disse lá à igreja de Corinto, uma igreja de meninos. Veja bem, porque eu li muito lá, Coríntios capítulo 11, versículo 23, não é isso? Falando lá da Santa Ceia, eu lia muito isso para levar, para entregar, para dividir lá a Santa Ceia, porque estava lá com o véu, uma igreja de meninos que sofria influência lá pelos judeus, era influenciado pelos judeus da época. Por isso que eles faziam essa chamada Santa Ceia, por ocasião de uma festa chamada Ágape, que havia lá dos judeus, que era na mesma época lá da Páscoa dos judeus. Então eles faziam uma lembrança da Páscoa dos judeus, misturavam tudo, que tinha muita comida, e também tinham lá o pão e o vinho. E a igreja, chamada igreja evangélica, pegou, porque Jesus fez lá no último dia. Olha, abençoados, veja bem, a igreja hoje, chamada igreja evangélica, ela anuncia uma morte que já aconteceu. Isso aqui é uma coisa muito séria. Porque, olha, veja que Jesus disse lá em 1 Coríntios 11, 24. Ele disse assim, ó, fazer isto, falando a respeito daquela situação lá do pão e do vinho lá com os discípulos, ele disse assim, ó, fazer isto em memória de mim. Eu penso, olha, eu não me julgo assim uma pessoa muito inteligente, não tenho muita cultura. Você pode perceber que eu tenho até alguma certa dificuldade com algumas palavras, mas eu penso que isso aqui, por mínimo de inteligente que você seja, você vai entender que encerra esse assunto. Por quê? Ele diz, fazer isso, Jesus que falou, Jesus de Nazaré, fazer isso em memória de mim, enquanto ele estivesse morto. A pergunta é, ele está morto? Você que se diz evangélico, você se diz um cristão, você tem coragem de falar para mim que Jesus está morto? Ele está vivo. Se ele está vivo, então por que você se mete debaixo dessa manifestação chamada Santa Ceia, só porque Jesus falou? Mas ele disse para fazer enquanto ele estivesse morto, em memória. Não é em memória dele vivo, é em memória dele morto. E já acabou, ele já ressuscitou, já voltou, e hoje vive aqui no nosso espírito. Você não pode fazer uma manifestação em memória de alguém que está vivo. Não pode, imagina, vamos aqui, quando meu papai ainda estava vivo, não é isso? Vamos aqui fazer uma cerimônia em memória do meu pai. Abençoado, ele me dá uma surra se eu faço isso com ele, porque ele está vivo, abençoado. Como é que eu vou fazer uma cerimônia em memória de quem está vivo? É isso que faz a igreja chamada evangélica, quando come lá o pão e come o vinho. Está anunciando a morte de Cristo enquanto ele já está vivo, já aconteceu. Mateus 26, aí mesmo aí pertinho, no versículo 19, olha o que diz aí no versículo 19, volte um pouquinho. Diz assim, ó, e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara. Que foi que Jesus mandou os discípulos fazer? Para ficar bem clara essa questão. E prepararam a Páscoa. Veja que até o nome foi mudado. Não existe Santa Ceia na Bíblia. O que Jesus mandou os discípulos preparar na casa lá do abençoado lá foi a Páscoa dos judeus. E ele ainda disse, a última Páscoa. Jesus de Nazaré foi a última Páscoa. Ele disse para os discípulos, desejei muito no meu coração comer com vocês esta última Páscoa. Acabou. Não é para fazer mais. Se você faz, você está desobedecendo uma ordem de Cristo. Que ele disse, é a última, acabou. Fazer em memória de mim. Ele morreu, ressuscitou
não pode fazer mais porque ele já está vivo. Ele mesmo, abençoado, ele mesmo acabou com essa cerimônia. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Tudo que era da lei, tudo que foi feito debaixo da lei, e você viu que Cristo, ele veio para cumprir a lei, até nessa manifestação da Páscoa, foi a última, ele cumpriu e deu fim. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios, vamos ver aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 5, o versículo 7, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito dessa manifestação. Alimpar-vos, pois, do fermento velho, que era a lei de Moisés, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Por quê? Porque Cristo, a nossa Páscoa, aqui no nosso espírito, foi sacrificado por nós. Já foi. Não é que vai ser abençoado. Ele já foi sacrificado por nós. Não vai acontecer outra vez. Já aconteceu. O véu da religião. Esse é o véu da religião. Jesus de Nazaré. Por quê? Porque traz a lei de Moisés. A lei de Moisés vem junto com Jesus de Nazaré. Vem no mesmo pacote. Se você se mete com Jesus de Nazaré, automaticamente você vai estar se metendo com a lei de Moisés. Uma lei que nem foi para nós. E se tivesse sido? Teve um fim. Quer ver um outro aspecto bem importante aqui? Lucas, que a religião pratica, porque Jesus de Nazaré praticou, Lucas 18, diz assim, ó, Lucas 18, no versículo 15. Cadê? Aqui está Lucas 18, chegamos aqui no versículo 15. Olha o que ele diz. Diz assim, ó, leia comigo, por favor. E traziam-lhes também meninos para Jesus de Nazaré, para que ele lhes tocasse. O que acontecia aqui? Os discípulos lá, as outras pessoas, traziam as crianças, aquelas menores, para Jesus tocar, orar, abençoar, conforme lá o pacto. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, que gostava de complicar as coisas, não é isso? Olha o que Jesus fez. Jesus, chamou os discípulos para si, disse, deixai. Olha a confusão, abençoado. Isso aqui que Jesus falou traz uma confusão hoje nas igrejas chamadas evangélicas tremenda. Olha o que Jesus disse. Deixai vir a mim os meninos, os menorzinhos, né? Os pequenininhos, e não os impeçais. Por quê? Porque dos tais, dos pequenininhos, é o reino de Deus, é o reino dos céus. Se você não sabe, eu participei de um lugar chamado Igreja Evangélica desde o berçário. O meu vovô na carne, ele junto com a minha vovó, eles me levaram para um lugar chamado Igreja Evangélica Congregacional desde quando eu era praticamente de colo, não é isso? Desde quando eu nasci. Então eu conheço bem essa trajetória. É por essa razão que Jesus disse aqui, ó, deixar vir a mim os pequeninos, é por essa razão que as igrejas chamadas evangélicas, elas não aceitam batizar criança. Sabia disso? Criança, por exemplo, quando eu estava lá, para que eu pudesse participar, ser membro lá do sistema lá, e se batizar para ser membro, eu tive que esperar meus 12 anos de idade. Quando eu completei 12 anos, aí então o pastor veio e falou assim comigo, então agora você já está em idade de se batizar. Por quê? Por que eles têm essa mentalidade? Porque eles entendem que uma criança de menos de 12 anos está incluída nesse versículo aqui que Jesus diz, deixai vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Eles pensam que o reino de Deus é lá nos céus, o reino dos céus está falando lá nos céus. E uma criança já está garantido por Jesus para ir para os céus. Foi isso que Jesus disse aqui, ó, os pequeninos já são do céu, então não precisa se arrepender, não precisa se batizar, não precisa fazer nada. Misturam o reino de Deus, o reino dos céus, com o paraíso. Faz uma tremenda de uma confusão, porque Jesus disse que os pequeninos já estão no reino dos céus, então não tem do que se arrepender. Na ideia da religião, uma criança, ela não tem pecado, ela não tem do que se arrepender. Só para esclarecer, por forma de esclarecimento, o reino, quando fala reino de Deus, é aqui. Romanos 14, 17, se você ver lá, vai dizer que o reino de Deus é aqui mesmo. O batismo
O batismo que eles dizem que tem que ser feito nas águas, não é nas águas, é no Espírito. Romanos capítulo 6, versículo 13 e versículo 4. Não interessa a idade que você tenha. Desde pequenininho, como é feito na Igreja Católica, até 90 anos de idade, você não precisa de batismo nas águas, porque o batismo do Filho de Deus é no Espírito e foi ao lado da cruz. Então está errado da mesma maneira. E a salvação pela qual eles dizem, não, uma criança não precisa se arrepender, porque ela não tem do que se arrepender. A salvação não vem das obras. A salvação do Espírito, ela aconteceu antes da fundação do mundo. Não importa se você tem 2 meses de idade. Hoje eu tive a oportunidade de ver uma criancinha, lá no local que eu tive hoje, tinha 2 meses de idade. Qual a diferença dela para mim quanto à salvação? Nenhuma. Se ela for uma escolhida por Deus desde antes da fundação do mundo, ela é a filha da mesma maneira que eu sou, que já tenho mais de 30 anos. Não faz diferença nenhuma, porque a religião, ela se apegou porque Jesus falou, botou esse véu na mente, no entendimento, que uma criança não tem do que se arrepender. Com certeza não tem, mas não porque ser criança, porque já foi perdoada por Cristo desde antes da fundação do mundo, se é um filho. O Evangelho abençoado, ele nos ensina a examinar todas as coisas. Não é que nós aqui abandonamos a Jesus de Nazaré. Não é que nós deixamos Jesus de Nazaré de lado, não, para nós não serve nada. Não é isso, abençoado. Nós temos aqui um respeito, uma admiração. Por quê? Porque para ele morrer na cruz, primeiro ele teve que passar por essa carne. Diz que Deus mesmo participou de carne e sangue. Não é que nós deixamos de lado, mas nós examinamos todas as coisas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, diz que examinai tudo. Examinamos a Bíblia toda, agora retemos o bem. E como que é reter o bem? Julgamos todas as coisas com o Evangelho da Graça. Se tiver de acordo com o Evangelho da Graça, está dentro do pacto que serve para nós. E se estiver diferente, estiver igual o pacto lá da lei de Moisés, mesmo sendo Jesus de Nazaré que falou, não serve para nós. Por quê? Jesus é mentiroso? Não, abençoado. É porque está debaixo do pacto da lei. Não serve para nós. Vai colocar um véu aí na sua mente e você não vai servir a Deus. Mas foi Jesus de Nazaré quem falou. Falou, claro, foi ele que falou isso aqui. Mas falou de acordo com a lei. E se falou de acordo com a lei, não serve para nós. Porque nós estamos depois da lei. Depois que ele morreu e depois que ele ressuscitou. É importante você prestar atenção no que ele falou, se está de acordo com a lei. Ele disse, tenho muito para vos falar, mas agora não posso explicar, não posso falar de acordo com o pacto da graça, porque ele estava debaixo do pacto da lei. As coisas que ele falou, você tem que analisar, você tem que conferir se estão de acordo com o Evangelho da Graça. Porque se estiver diferente, abençoado, vai te causar aí um véu, vai te causar uma mentira, e você vai viver diferente do Evangelho que foi predestinado para você, que é o Evangelho da graça de Deus. Você vai viver debaixo de um engano, debaixo de um erro, debaixo de um véu da religião, mesmo tendo sido falado por Jesus de Nazaré. Porque hoje nós julgamos todas as coisas de acordo com o Evangelho da graça de Deus. Não é segundo a lei. Cristo, Jesus, ele veio cumprir a lei e cumpriu muito bem. Ele foi o judeu perfeito. Ele cumpriu os 613 mandamentos, mas não fez para ser o nosso modelo. Ele veio fazer a substituição por qual aqueles que ele teria que vir. Não para nós os gentios, porque para nós nunca houve lei, mas para o povo judeu. Então não foi para você imitar. Não foi, não. Ele veio fazer para cumprir a lei. O Evangelho, abençoado, ele ensina uma coisa muito importante que o Evangelho da Graça ensina, e o apóstolo Paulo até perdeu a cabeça por causa disso. Ele ensina a separar Jesus de Nazaré do ressuscitado. São duas manifestações diferentes. É necessário que você entenda isso. Tem que separar. Você não pode falar em nome de Jesus de Nazaré. Não, abençoado. Hoje, depois que ele morreu e ressuscitou, é em nome daquele que ressuscitou. Cristo mesmo. Outra manifestação. Isso é um véu que está aí
na mente da religião, oram em nome de Jesus de Nazaré, cantam em nome de Jesus de Nazaré, falam, pregam em nome de Jesus de Nazaré. Está errado. Hoje, depois que ele morreu e ressuscitou e habita no nosso espírito, é em nome do ressuscitado que vive e habita no nosso espírito. O de Nazaré te coloca um véu, te coloca a lei de Moisés. Vamos repetir o que nós falamos aqui agora há pouco. Se você se mete com Jesus de Nazaré, você vai viver debaixo de uma lei, vai ter que cumprir uma lei que não tem a menor possibilidade de você cumprir, abençoado. Não tem o que fazer isso. O ressuscitado é a graça de Deus, a nossa verdadeira posição em Cristo. O de Nazaré vai te levar para uma situação, para uma posição que não é nossa. Agora, quando você entende que você pertence, que tem que viver de acordo com o Evangelho da Graça, que vai de Romanos até Hebreus, você vai descobrir a sua verdadeira posição em Cristo Jesus. Esse é o nosso papel aqui, de falar, de explicar para você que você pertence ao que ressuscitou, não ao de Nazaré, para tirar essa mentira chamada manifestação de Jesus de Nazaré. Por que é mentira? Porque acabou na cruz. Não que ele foi um mentiroso, não é isso. Mas acabou, se você se mete nessa manifestação, você vai se meter embaixo de uma manifestação que não existe mais. Veja só, para terminar, a nossa posição em Cristo Jesus não poderia faltar, não é isso? Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já abençoou. Agora, se você está embaixo de Jesus de Nazaré, você vai falar, Deus te abençoe. Olha que diferença. Jesus de Nazaré, ele ensinava que Deus te abençoe, que ainda é abençoar. Mas como nós estamos aqui no ressuscitado, depois da cruz, o que ele diz? Nos abençoou, uma promessa que foi feita por Cristo lá antes da fundação do mundo e que foi cumprida ali na cruz. E nos abençoou, abençoados, com todas as bênçãos. É isso aqui que você precisa entender. Jesus de Nazaré, quando abençoava lá as pessoas, ele dava uma bênção para um, uma bênção para outro, ressuscitava um aqui, alimentava o outro ali, era uma para cada um. Mas o Evangelho aqui diz que no nosso espírito, aqui em nós mesmos, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Olha, veja que o negócio aqui é no espírito, nos lugares celestiais, em Cristo. Não é em Jesus de Nazaré. É em Cristo abençoado. Em Cristo nos abençoou. Nossa posição no Espírito abençoado. Abençoado com todas as bênçãos. Em Jesus de Nazaré, você vai falar, Deus te abençoe. Mas agora, no ressuscitado, abençoado com todas as bênçãos. Abençoado, eu recebo que nessa noite você entenda que esse véu já foi tirado da sua cabeça. Que hoje você não tem mais esse véu. Que Deus mesmo já iluminou os olhos do seu entendimento e você entenda que você pertence àquele que ressuscitou. Que foi muito importante a manifestação de Jesus de Nazaré. Mas para nós é Cristo ressuscitado. Essa é o nosso esposo do nosso espírito. É Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. E que você não tem que se meter com nada de Jesus de Nazaré. Nada que ele fez, nada que ele falou. Você tem que estar ligado, tem que estar prestando atenção, colocando o seu entendimento de Romanos até Hebreus, onde está a explicação como é Cristo ressuscitado. O que é necessário para a sua vida, para o seu espírito. Abençoados, receba que tudo está bem na sua vida. Te convido, te incentivo aí mais uma vez a compartilhar as mensagens. Te incentivo aí também mais uma vez a que você se inscreva aí no nosso canal, o canal do YouTube, que é importante para que essa palavra corra e seja glorificada. Talvez uma palavra bem simples para você, bem tranquilo, mas abençoados, olha, vou te falar, tem abençoados aí quando ouve essa palavra, passa uma bomba que cai aqui no entendimento do abençoado, ele muda completamente, corta, como diz o apóstolo Paulo, essa palavra é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão do espírito e divide o Jesus de Nazaré
do Cristo ressuscitado na nossa mente e no nosso conhecimento. Abençoados, receba que já é a nossa melhor semana, receba que tudo está bem na sua vida. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você estar entendendo essa palavra. Olha, você é um privilegiado por Deus, né, por estar entendendo o que está se falando do nosso Pai. Então compartilhe essa mensagem e receba que na próxima reunião, que deverá, creio eu, não é isso? Segundo a vontade do nosso Pai, domingo próximo, estaremos aqui falando mais a respeito do Evangelho da graça de Deus, ou seja, do amor de Deus nas nossas vidas. Abençoados com todas as bênçãos.